Olá, bom dia, muita paz do Senhor. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 7 diz assim: Peço a Ti, Deus da paciência e da consolação, que nos concedam o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que nós, unânimes, em uma só voz, glorifiquemos a Ti, Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que possamos acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Queridos, é uma palavra poderosa, né? Como toda palavra de Deus, ela é de uma eficácia muito grande, é sustentável, ela é sólida e ela consolida também. Então, o que o apóstolo Paulo ele fala aqui com muita propriedade é que nós precisamos acolher uns aos outros. Nós precisamos ter esse sentimento de acolhimento, acolher as pessoas. Olha, tem pessoas que você nunca viu na vida, mas quando você se bate com ela, você já tem uma empatia, você já pensa que conhece aquela pessoa de muitos anos. Independente dos defeitos que ela apresenta, você termina se afeiçoando. Por quê? Porque é algo que vem do Espírito. Às vezes, Deus ele nos quer instruir, quer nos abençoar, quer falar conosco através de alguém que está sendo acolhido. Deus dá oportunidades para muitos de nós acolher pessoas para que nós venhamos a ser galardoados por Deus. O galardão vem dos céus, mas a gente precisa aproveitar as oportunidades. Nunca acreditar que aquele que precisa ser acolhido vai ser um peso. Muito que está sendo acolhido vai te dar problemas. Quantas pessoas chegam numa determinada instituição espiritual, numa igreja, numa denominação, e ela é bem acolhida, ela é bem cuidada, ela é bem trabalhada. É como se você tivesse, mesmo tendo aquela ovelha, aquela pessoa que eu chamo de ovelha, ela está sendo totalmente trabalhada, os pelinhos limpos, tudo direitinho, para que um dia ela se torne alguém forte. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que aqueles que se consideram mais fortes, agrade, cuide dos mais fracos. Então, ele fala com essa propriedade que eu chamo, que é uma coisa consistente, lá de Romanos 15, a gente precisa ter esse mesmo sentimento de acolher pessoas, de tratá-las bem, de ser gentis. O que custa a gente dar um bom dia e a paz do Senhor? O que custa a gente olhar para a pessoa e dar um sorriso? Às vezes você chega num determinado local, as pessoas são fechadas. A tendência é você também se fechar. A tendência é você não dar nem atenção. Mas para não se inflamar, você vai dando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e não chega aquele que você não quer, não está afim de acolher, não está afim de falar. Então tudo isso é uma questão espiritual. Se estamos dentro da que nós chamamos casa de Deus, porque a verdadeira casa de Deus somos nós. A verdadeira casa de Deus é a sua casa que tem paz. A verdadeira casa é aquele que Deus está reinando. Então, a gente costuma falar que é a casa de Deus. Se alguém está dentro da casa de Deus e não projeta isso, então é vã o trabalho que eles fazem naquele local. É vã o que eles declaram no louvor. É vã o que eles declaram para o Senhor na hora das suas interlocuções pessoais com Deus. Por quê? Porque a prioridade é amar uns aos outros. A prioridade, irmãos, é amar uns aos outros. O amor, ele prevalece. O apóstolo Paulo está falando aqui que a gente tem que ter paciência, que é a paciência de Deus. Tenha paciência com aquele que está fraquinho. Tenha paciência com aquele que fala besteira, que incomoda demais. Tenha paciência. Porque é uma demanda de Deus, é um mandamento, é uma ordem de Deus, através desse homem que é de Deus, o apóstolo Paulo. Então a gente precisa ter essa concessão, a gente precisa de ter esse entendimento.
para que não se percam aqueles dos quais precisam ser acolhidos, ou fiquem com o espírito corroendo de tristeza, porque não foi bem acolhido, porque, querendo ou não, provoca-se na pessoa um mal-estar, e nós precisamos ter esse entendimento de que a gente precisa amar as pessoas, não importa o que elas são, não importa como elas estão, importa que você precisa acolher, trabalhar, tratar delas. É claro que tem raríssimas exceções, que são pessoas que empunham armas, pessoas que têm uma arma fatal, não é, que a língua, que é para destruição da lavoura, né? É destruição do local. Então, esse aí tem que ter cuidado, não é para colher também todo mundo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui são dos fraquinhos da fé, né? Daqueles que se a gente se considera forte, a gente tem que acolher esses. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, fique com essa palavra para que Deus manifeste a glória dele na sua vida. Amém? Não é na vida de qualquer um, é na sua vida. Precisamos ser hospitaleiros, acolhedores, amáveis, gentis, porque é assim que Deus quer. E não é qualquer amor, nem qualquer gentileza. Não é falsidade disso, não é para você se livrar daquela pessoa, é para você ser o que você é na sua entranha, a sua essência. Tem que ser tudo isso, amável, gentil, respeitoso, amoroso, porque vem da parte do Pai. Em nome de Jesus, pegue isso hoje, tá bom? Olha, um beijo no coração de vocês.